Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje é a 35.1. Nós vamos realizar a correção do PET 4 da semana 3. E essa aula foi produzida aí para os alunos do 8º ano da Escola Estadual Nila Fará, no ano de 2020. A primeira pergunta do PET 4, semana 3, está pedindo para explicar como ocorrem as fases da Lua. Então, aí na figura da direita, a gente tem os raios solares iluminando aí a Terra. E a gente pode ver aí esse satélite natural da Terra, que é a Lua. Então, nós temos, por exemplo, a Lua nova, que aí os raios solares eles vão estar iluminando só o lado oculto, da Lua. Então, a face visível da Lua pela Terra ali a gente não vai conseguir ver. Então, em Lua nova, a gente não consegue ver a Lua no céu. E aí, dali 7 dias, você tem a Lua, por exemplo, crescente. Na Lua crescente, a gente vai ter metade da Lua ali iluminada, naquele formato de C. Dali 7 dias, nós temos a Lua cheia. Então, os raios solares vão estar iluminando toda a superfície da Lua, que é visível aqui da Terra. E aí, dali 7 dias, tem a Lua decrescente ou Lua minguante, em que vai estar somente parte da Lua ali iluminada, naquele formato de D, como a gente pode ver na figura ali em cima. E dali 7 dias o ciclo se inicia novamente. A segunda pergunta pediu para explicar com as suas palavras o conceito de rotação e translação. Então vamos começar primeiro com o de rotação. E aí a Terra vai apresentar então um movimento em torno do seu eixo, que é conhecido como rotação. Então esse movimento aí vai demorar 24 horas, um dia para acontecer. E aí durante essa rotação, acompanhe na figura da direita, tem o Sol iluminando aí parte da Terra. Então a parte da Terra que está voltada para o Sol vai ser iluminada e aquecida. E aí a outra parte que não está sendo iluminada vai ficar no escuro. E aí esse movimento de rotação ele é responsável pelo fenômeno então de alternância entre dias e noites. E aí, por exemplo, acompanhe na figura da direita, quando nessa figura aí está representando o globo terrestre e é dia ali no continente africano, na Europa e na Ásia. Já é noite então no continente americano. Já em relação ao movimento de translação, ele vai ser, acompanhe na figura da direita, esse movimento da Terra em torno do Sol. E aí o ano ele vai ser definido como o tempo necessário para a Terra completar uma volta em torno do Sol. E essa duração do ano vai ser de 365 dias completos, mais 6 horas. Então essa é a razão pela qual a cada 4 anos é acrescentado um dia ao ano. Porque a cada 4 anos, se você somar essas 6 horas que sobram, dá 24 horas, ou seja, um dia. E aí esse dia geralmente é acrescido no mês de fevereiro. Então, a cada 4 anos, o mês de fevereiro vai ter 29 dias, que é o conhecido ano bissexto. E aí, no movimento de translação, a Terra vai descrever uma órbita em torno do Sol ali, em forma de elipse, então uma curva levemente achatada. Em determinados momentos, a Terra vai se aproximar do Sol e outros ela vai se afastar do Sol durante essa trajetória aí em forma de elipse. E aí essa elipse não vai influenciar nas características climáticas do planeta. Não é pelo fato da Terra estar mais próxima do Sol que ela vai estar mais quente ou mais afastada que ela vai estar mais fria, não. Essa diferença aí vai ser tão pequena que vai causar pouco efeito aí nessas diferentes estações do ano. A terceira pergunta está pedindo para fazer um desenho esquemático, explicando como que funciona o eclipse lunar e eclipse solar. Então, os eclipses eles acontecem quando um corpo passa pela sombra produzida por outro corpo. E aí a Lua, por exemplo, quando ela passa algumas vezes pela sombra da Terra, a gente tem o eclipse lunar. Acompanhe na primeira figura da direita. Tem lá a Lua, ela pode passar na parte da penumbra, então eclipse parcial, ou na parte ali da sombra total que a Terra faz na Lua,
e aí ter o eclipse total. Então, a Lua nesses eclipses aí, mesmo sendo total, ela não deixa de receber luz solar totalmente, porque a atmosfera terrestre ele consegue desviar alguns raios solares e iluminar a Lua. Então ela pode assumir algumas vezes uma tonalidade avermelhada, como vocês podem ver aí na figura da direita. E aí outras vezes pode ocorrer também da Terra, né, passar pela sombra projetada pela Lua. Então a gente tem um eclipse solar, acompanhe na figura da direita. Então a gente pode ter o Sol, ele pode ser encoberto totalmente, que é naquela posição A, ali na figura da direita de cima, ou o Sol ser encoberto parcialmente, que é o que a gente está vendo aqui na figura da direita, lá em cima na posição B. E aí, na figura da direita aqui embaixo, a gente tem um eclipse solar total, e ali na figura da direita, a sombra, né, projetada ali pela Lua na Terra. A quarta pergunta é para explicar como ocorre o fenômeno das marés. Então, tanto o Sol quanto a Lua vai provocar ali a subida e descida das águas. E aí são variações no níveis dos oceanos e mares, que são conhecidas como marés. Acompanhe na figura da direita. Então, o movimento de rotação da Terra ali vai provocar variações de maré baixa e maré alta, que vão ocorrer diariamente. Então, o Sol vai influenciar em menor quantidade assim no nível das marés. Quem influencia mais é a Lua, né, devido à proximidade maior aí da Terra. Então, quando certa região da Terra está mais próxima da Lua, você tem maré alta. Quando certa região da Terra está mais afastada da Lua, você tem maré baixa. As marés elas ocorrem 2 vezes a cada 24 horas. E quando você tem ali os astros, né, Terra, Lua e Sol alinhados, aí você vai ter fenômenos de maré alta mais fortes. Por fim, a questão de número 5, última questão. Com relação aos eclipses, está correta a afirmativa. A número 1. São fenômenos celestes de desaparecimento total ou parcial de uma estrela temporariamente por interposição do Sol. Não. Quando a Lua está alinhada entre o Sol e a Terra, então você tem lá a Lua no meio, né? Entre ali o Sol e a Terra, dá-se o eclipse do Sol, né? O eclipse solar, claro, pois a sombra da Lua se projeta na Terra, ocorrendo a ocultação parcial ou total ali do Sol. Perfeito. Questão de número 3. O eclipse da Lua ocorre quando a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua. Então, se tem o Sol, tem a Lua, a Terra se interpôs entre Sol e Lua. Com esse alinhamento, a sombra da Terra se projeta na Lua, tornando-a invisível. Bom, a Terra vai fazer a sombra na Lua. A gente sabe que a Lua não deixa de receber luz solar totalmente. A atmosfera terrestre consegue desviar alguns raios solares para iluminar ali a Lua. Tanto é que algumas vezes nos eclipses lunar acontece da Lua ter aquele aspecto avermelhado. Mas a olho nu, em alguns momentos, a Lua pode sim deixar de ser vista. Então, vamos considerar isso como correta. Então, assinale o item cuja resposta esteja correta. A gente sabe que a 1 não está correta, a 2 e a 3 estão boas. Então, afirmativa letra D, né? Somente as afirmativas 2 e 3.